Olá, irmãos, tudo bem? Queria mais uma vez compartilhar com vocês um texto bíblico essa semana e hoje eu queria compartilhar o capítulo 9 do livro do Eclesiastes, né? Capítulo 9, no verso 2, que diz que todas as coisas acontecem igualmente debaixo da terra, tanto para o ímpio quanto para o justo, quanto para aqueles que são pecadores, tanto para aqueles que já foram perdoados dos seus pecados. Acho muito interessante esse texto, né? Esse texto, porque nos fala que tudo acontece igualmente, debaixo da terra para todas as pessoas. Nós temos um falso ensinamento e talvez aprendemos errado com a religião a respeito da proteção de Deus. Talvez muitos acreditam que porque somos cristãos, homens e mulheres que confiam em Deus e que confiaram e que já confiaram as suas vidas a Jesus, nós somos protegidos, né? Nós somos brindados. Essa talvez seja a palavra correta. Brindados dos acontecimentos desse mundo, né? Alguns acreditam que por sermos cristãos, nós somos brindados dos problemas dessa vida, somos brindados das doenças, somos brindados dos acontecimentos ruins nesse mundo, mas a Bíblia nos ensina o contrário. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que tudo sucede igualmente, tanto para o ímpio quanto para o justo. Portanto, nós que somos cristãos, nós não podemos jamais acharmos que Deus irá nos brindar nos momentos de dificuldade, que Deus não deixará, ou que Deus não permitirá que passaremos por dificuldade. Pelo contrário, quando Jesus esteve nessa terra, Jesus nos ensinou alguns princípios. E dentre um dos princípios que Jesus ensinou, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, porém nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse que os seus discípulos sofreriam aflições. E ele até disse que por causa do sofrimento que nós teríamos por ser cristãos, nós seríamos bem-aventurados. Então, o que eu gostaria de dizer para você essa noite é: Deus está conosco, e isso é certo. A presença de Deus ela é certa em nossas vidas. Muitas das vezes Deus não irá nos brindar, e Deus também não vai nos tirar do meio das situações terríveis que acontecem nesse mundo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, um texto muito interessante, quando ele diz que aquele que ouve a sua palavra é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que aqueles que ouvem a sua palavra e não pratica é semelhante a um homem insensato que ouve a sua palavra e não pratica. E o que Jesus nos ensinou? Ele disse que aquele homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, veio sobre aquela casa grandes tempestades, assim como também veio tempestade sobre a casa daquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, a qual Jesus chamou de insensato. Então veja que as tempestades vieram sobre a casa do homem que edificou sobre a sua casa sobre a rocha, e a mesma tempestade veio sobre a casa do homem que edificou a sua casa sobre a areia. Qual é a diferença? A diferença está no alicerce. A diferença está sobre em quem temos crido. O apóstolo Paulo diz que ele sabe em quem ele tem crido. Então, a diferença, a diferença real
que vai fazer em nossas vidas não é aquilo que nós pensamos ou que a religião nos ensina. A diferença real na nossa vida vai ser, vai ser demonstrada quando nós mostrarmos que a nossa fé está alicerçada sobre uma rocha firme. Portanto, no meio das tribulações, no meio dos problemas desse mundo, eu quero incentivar você a, primeiro, a continuar confiando em Deus, a confiar em Deus, a guardar a sua fé, né, que você adquiriu por meio do Evangelho, a fé que você adquiriu em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Continue firme na sua fé. Não deixe que as tempestades, não deixe que os problemas, não deixe que as desilusões, não deixe que as percas, ela remova a sua fé. Mantenha a sua fé viva, mantenha a sua fé em Deus acesa. Então busque sempre um relacionamento com Deus, ore, leia a Bíblia, ouça os devocionais, para que a sua fé, em meio às tempestades, ela possa estar firme. Segunda coisa, não troque os valores do reino de Deus pelas coisas desse mundo. Muitas pessoas, em meio aos problemas, elas tendem a abandonar aquilo que elas aprenderam e vão em busca de novas coisas. E muitas das vezes, essas pessoas elas se decepcionam, elas voltam abaladas, elas voltam tristes, elas voltam decepcionadas, porque elas abandonaram os valores do reino de Deus e foram em busca daquilo que era imediato, daquilo que a religião propõe. Então eu quero dizer para você essa noite, todas as coisas acontecem de igual modo a todas as pessoas. O cristão não está imune às dificuldades desse mundo, mas nós podemos escolher sim, continuar confiando em Deus, continuarmos com a nossa fé inabalável na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos sim escolher guardar os valores do reino dos céus. Que Deus te abençoe e que você mantenha-se firme, que você mantenha-se sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento de devocional. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, a cada família, a cada um que venha ouvir e ver esse vídeo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.